in Colorado, em Colorado, parish area, na paróquia dele, na área da paróquia dele, who on one day in 1999 murdered 23 people. que um dia mataram 23 pessoas. They had never committed a crime. Eles nunca tinham cometido um crime. They were model boys. Eles eram garotos modelos. So what's the problem? Qual o problema? It does not matter whether they were good boys yesterday. Não importa se eles eram garotos bons ontem. If you murder 23 people today, Se você matar 23 pessoas hoje, you're not a good boy. você não é um bom garoto. And now they are telling us, don't look at what Bishop Fillet is doing today. E agora eles estão nos dizendo, não olhe o que o Dom Fillet estão fazendo Look at hoje. all the beautiful things over the last 18 years. Olha as coisas lindas que ele fez no passado. But when we look over those 18 years, we discover it's not so beautiful. Mas quando a gente realmente olha por esses últimos 18 anos, não é realmente muito bonito o que ele fez. Like what is now coming out in public is Mas agora está vindo ao público, is this Greg. Greg é um grupo, Grupo, it's a French, what is it? um grupo francês que escreveu um livro querendo unificar com Roma modernista já em 1997. This started in Paris, 1997. Começou em Paris em 1997. Padre Laurent faz parte do grupo. All right. And Laurent faz parte do grupo. you know what's his name? Father Laurent. Father Laurent. 4 SSPX priests involved. 4 pares da fraternidade. Number 1, Bishop Fillet. Primeiro é o Dom Fillet, Who gave the permission for Father Laurent. que deu permissão para o Padre Laurent. Father Laurent was once the superior of the seminary in Rome. O Padre Laurent já foi o superior do seminário em Econ. And he of course runs the DT website. Before. And he runs the website. E ele é o que mantém o website chamado DT. Yeah. And tem o Judas também, o Judas velho, Cellier. And Father Cellier, yes. Father Cellier is number 5. The old Judas. And what's the name? The other Father. Michel Lalonde. Father Ron, the other. Of course, Father Duchalard. Father Duchalard. Father Duchalard. He was one of our priests in Rome. Chalard era um dos pares dele em Roma. He's a friend with many cardinals. Ele é amigo de vários cardeais. And one of our principal contacts with Rome for many E um dos nossos principais contatos com Roma por muitos anos. Mais de 20 anos, talvez perto de 30 anos. He was thrown out by the CC Sisters because he was too liberal. Ele foi chutado para fora das freiras Cicina não, porque ele era considerado muito liberal. And the priest, what's the priest who wrote the Grec book? 2011, December 2011, the book Towards a Necessary Reconciliation. You know the book, right? Yeah. O livro que foi escrito para uma necessária reconciliação, que foi escrito December 2011. Em dezembro de 2011. Yeah. The priest who wrote the book, he founded the Grec with Father Laurent. O padre que escreveu esse livro, ele fundou o Grec. He says Father Laurent has been a continuous support, though secret. Ele tem recebido suporte, mas secretamente. And also, we say in America, the proof is in the pudding. How do you say? The proof is in the pudding. The proof is in what happens. A prova está na sobremesa. Existe em português? No. The same, right? No. So you have a similar saying. The proof is in what happens, right? A prova está nos fatos. A prova está nos fatos. Right? So this group, what was the purpose of this group? Qual era a razão desse grupo? We want to reconcile SSPX and Rome. Nós queremos reconciliar a fraternidade e Roma, using the principles of Vatican II. Usando os princípios do Vaticano II. In the same way that we're trying to reconcile the Muslims and the Christians. Do mesmo jeito que a gente quer reconciliar os muçulmanos com os cristãos. So applying the principles of Vatican II to SSPX. Aplicando when we apply the principles of Vatican aplicando os princípios do Vaticano II quando to ecumenism to the SSPX. Fazendo ecumenismo com a fraternidade. The key word invented by Grec. A palavra-chave inventada pelo grupo Grec is the light of tradition. É a luz da tradição. Right? Father Giselle says,
light of tradition is a spray. O padre Tiesel fala que a palavra light of tradition é como um spray. If you smell bad, se você you take light of tradition spray. Se você fede, você pega o spray da luz da tradição e right. So that we now have the light of tradition spray, which can be applied to everything. Então agora a luz da tradição, o spray da luz da tradição pode ser sprayado em qualquer coisa. If you say all religions are okay, this is very bad. Se você fala que todas as religiões são boas, isso é muito ruim. Mas o que você pode fazer? You pull out the light of tradition spray. Pega o spray. All religions are okay. Todas as religiões são boas? No. Não. In the light of tradition. The light. Okay. A luz da tradição? Ok, aí tá bom. That's how Father Giselle explains it. Isso é como o Padre Tiesel explica. Yeah. So, the light of tradition spray was formulated in Paris. Então esse spray foi fabricado em Paris by this organization, por essa organização chamada GREC. The trouble with the spray is it's poisonous. O problema do spray é que ele é venenoso. But this is the trick right here. Esse é o truque. Also, two key words. Também mais duas palavras-chave. The hermeneutic of continuity. A hermenêutica da continuidade. It's the same word, right? It's the same word. You know, tradição viva. The same word, hermeneutic. Yeah. The hermeneutic means interpretation. A hermenêutica significa interpretação. One thing about modernists. Uma coisa a respeito dos modernistas. Modernists always use big words. Modernistas sempre usam palavras grandes. Because this makes you seem important. Porque isso faz você parecer importante. Like I tell people, did you graduate? I tell people I graduated sine cum laude. Eu graduei sine cum laude. Sine cum laude. Sine cum laude. Which means without, with praise. Isso significa sem nenhuma honra. Means you didn't graduate. Isso significa que você nem graduou. But if you say I graduated, I got my sine cum laude. Yeah. Mas se você falar, eu ganhei o meu sine cum laude. Oh, I never got one of those. Uau, nunca tive um desses. So you just simply use a big word. Então simplesmente você usa uma palavra bonita, grande. So the big word that we're going to learn is hermeneutic. Então a palavra grande que nós vamos aprender é hermenêutica. So they give you a new big word. Eles nos deram uma nova grande palavra. Hermeneutics is a part of the study of sacred scripture. Hermenêutica é parte do estudo da Sagrada. No, it doesn't matter. Yeah. So the hermeneutic, all it means is interpretation. Tudo que significa hermenêutica é interpretação. É uma palavra chique para interpretação. So if I say, então se eu disser, I hate you, eu te odeio. That means I hate you. Isso significa que eu te odeio. But if you put in hermeneutic, mas se você usar hermenêutica para dizer isso, you can say, well, it depends on how you interpret it. Depende de como você interpretar. So then what happens is you can change the meaning of anything. Você pode mudar o sentido de qualquer coisa. By hermeneutics. Através da hermenêutica. We should rather say, and this is the false debate. Communists also create false debates. Os comunistas também criaram falsos debates. Like for instance, if I come to you and I say, por exemplo, se eu vier para você e dizer, these are very valuable. Isso vale muito dinheiro. We have the pink chalk and the yellow chalk. Você tem o giz rosa e o giz amarelo. This one costs $1,000. Esse custa $1.000. This one only $500. Esse é somente $500. You have to choose. Você tem que escolher. You want the yellow one, or the pink one, or the yellow? Você quer o rosa ou o amarelo? I don't know. Do I want pink or do I want Não sei. Yellow? Eu quero o rosa ou o amarelo. What's the answer? Qual que é a resposta? Get out of my house before I kill you. Sai da minha casa antes que eu te mate. You don't want the pink one, and you don't want the yellow one. Eu não quero o rosa nem o amarelo. Once you enter the debate, a partir do momento que você entrar no debate, no matter which one you choose, não interessa qual deles você vai escolher, you lose. Você perde. That is how salesmen have done it for years. Esse é um truque dos vendedores por anos e anos. So now we have a false debate between the hermeneutic. Então agora nós temos esse falso debate entre a hermenêutica, continuity, da continuidade, and the hermeneutic of discontinuity. What do they call that? Hermeneutic of e a hermenêutica da descontinuidade. Rupture. Da ruptura. Okay. So Bishop Villay believes the hermeneutic of rupture.
Então, o Dom Felé acredita na hermenêutica da ruptura. Pope Benedict XVI believes in the hermeneutic of continuity. O Papa Bento XVI acredita na hermenêutica da continuidade. They are both wrong. Os dois estão errados. There is no hermeneutic, means interpretation of rupture. Let's see what that means. Não Interpretation of rupture. Vamos tentar ver o que é interpretação da ruptura. If I tell you, Se eu te disser, when Arius says Jesus is not God, quando o padre Arius disse que Jesus não era Deus, 1,700 years ago, the Arian, 1700, right? If I tell you, well, that is an interpretation of rupture. Essa é uma interpretação de ruptura. Does that mean that I am against Arius? Isso significa que eu sou contra o padre Arius? Ariu. Padre Ariu. It doesn't mean that at all. It does not mean I am against Arius. Isso não significa que eu sou contra ele de forma alguma. Some people say Arius had the same opinions as Jesus Christ. Alguns dizem que Arius tinha a mesma opinião de Jesus Cristo. That's the hermeneutic of continuity. Isso é a interpretação da continuidade. Other people say that Arius had a different idea than Jesus Christ. Outros dizem que Ariu tinha uma ideia diferente de Jesus Cristo. E essa é a hermenêutica da ruptura. What is hermeneutics? O que é hermenêutica? It is the science of the different interpretations of Scripture. É a ciência da interpretação diferente da Sagrada Escritura. So, Saint Jerome says this, but Saint Basil says that. São Jerônimo disse isso, mas Saint Basil says something else. São Basílio He says something else. falou outra coisa. Once you enter that kind of debate, you have lost the faith. Quando você entrar nesse tipo de debate, você The perde sua fé. answer is Arius A resposta é is a heretic. Ário é um herege. Ariu é uma There is no hermeneutic of rupture. Não tem hermenêutica de ruptura. He is an enemy of Jesus Christ. Ele Period. é um inimigo de Jesus Cristo. Ponto final. No interpretation required. Não tem interpretação necessária. When Bishop Fellay says, I believe in the hermeneutic of rupture, Quando o Dom faleceu, que eu acredito na hermenêutica da ruptura, we are brought into modernism. nós somos levados ao modernismo. It is a trap. É uma armadilha. Because now we say, I personally believe that Vatican II is not the same as before. Porque agora a gente diz, eu acredito que o Vaticano II não é mais como era antigamente. I personally believe Eu pessoalmente equals acredito, hermeneutics. eu acredito em hermenêutica. But what Archbishop Lefebvre says is, Mas o que o arcebispo Lefebvre dizia, ask him, what do you believe, Archbishop? pergunte para ele, o que você acredita, arcebispo? We talk about that tomorrow. Ele falaria, nós conversamos sobre isso amanhã. I tell you what Jesus Christ believes. Eu te digo que Jesus Cristo I tell you acreditava. what the Catholic Church Eu believes. te digo que a Igreja I Católica tell you what acredita. is true. Eu te falo que é verdade. We talk about my favorite sports team tomorrow. Podemos conversar sobre mim e meu time de futebol amanhã. No hermeneutics. Sem hermenêutica. So the hermeneutic of rupture is a trap. Então a hermenêutica da ruptura é uma armadilha. And we debate between rupture and continuity. E a gente debate entre a ruptura e a continuidade. It is the same as debating whether you want the red vacuum cleaner or the green one. É o mesmo que discutir se você quer o aspirador de pó vermelho ou o aspirador de... You're an idiot that just got duped by a cheap salesman. Você é um idiota que acabou de ser enganado por um vendedor com uma boa lábia. And so this is already a trap of modernism. Isso já é uma armadilha de modernismo. It happened. We must go, Father. Is it time? Já está na hora de terminar, claro. No, it's okay. Pode terminar. Pode terminar? It's okay. It's okay. Okay. Termina na eternidade. How much time? In eternitatem. In eternitatem. This is a problem. Yeah. Okay. No, but one second. What was I saying? The hermeneutic of continuity and rupture. What was I saying? Oh, Bishop Fellay. Oh, yeah, entering into the hermeneutics is already a complete trap of the modernists.
And we must teach only what Christ taught as objective truth and not as my own personal opinion. Nós devemos ensinar o que Jesus Cristo nos passou, nos ensinou como a verdade, não como a nossa opinião, não baseado na hermenêutica. Now speaking to good priests in the Society of St. Pius X. Agora conversando com bons pares dentro da sociedade Pio X, who don't like the new direction. Que não gosta da direção nova que está se tomando. Many of them say, well, you know, maybe there won't be a deal. Muitos deles andam dizendo, talvez não vai haver um acordo. Maybe we'll be saved because there's no deal. Talvez não vamos ser salvos porque não terá o acordo. But that doesn't save us at all. Mas isso não nos salva de maneira alguma. Because if we don't hold the truth of Catholic tradition against modernism, porque se nós não nos agarrarmos na verdade católica tradicional contra o modernismo, then why do we need a deal? Para que nós precisamos de um acordo? Not necessary. Não é necessário. And we see so many examples, time and time again, over the last several years of modernism in the SSPX. Nós temos visto inúmeros exemplos dos últimos anos, exemplos de modernismo dentro da sociedade. Just a week and a half ago, the superior of Post Falls. Uma semana e meia atrás, o superior de Post Falls, que é uma cidade em Idaho. Yeah, Idaho in USA. Yeah. He told one of our faithful. Eles disseram para um dos nossos paroquianos that Dignitatis Humanae is not that bad. Que Dignitatis Humanae, o documento do Vaticano II, não é tão ruim assim. My parishioner, he pulled out the text. It says here, religious liberty is the right of man's nature. Ele pegou os documentos dele, o paroquiano, e mostrou para o padre. That's what the council says. O que o concílio diz, o que Dignitatis Humanae diz é que you showed him the text. What is the code? It is the right of man's nature. É o direito da natureza humana to choose your own religion. Para escolher qualquer religião. And when Bishop Fellay says that is limited in the famous interview, e quando Dom Fellay disse que a liberdade religiosa era muito limitada naquela famosa entrevista, if it is in your nature, se está na sua natureza, it's not limited. Não é limitada. So where's the limit? Onde está o limite? And Father Vassal says, well, you know, he means that you must follow your conscience. O padre it means you must follow your conscience. Father Vassal. Padre Vassale falou que significa you must follow your conscience. Você deve seguir a sua consciência. And he began to look for other texts to see what was e ele começou a procurar por outro texto not so bad. Que não fosse tão ruim. And then the priests are saying you cannot reject the whole council. E os padres da fraternidade andam dizendo você não pode rejeitar todo o concílio. It's only 5% that's bad. Remember? É somente 5% que é ruim, lembra? This is SSPX priest speaking. Isso é padre da fraternidade dizendo isso. For a modernist priest to speak, we understand. Para um modernista, padre modernista falar isso, a gente entende. Just last week, 2 weeks ago, Dom Cyprian. Apenas 2 semanas atrás, padre Cipriano, who is a bastion of anti-liberalism. Que era um bastião do antimodernismo. He is the superior of the Benedictine monastery in Silver City, New Mexico. Ele é o superior dos beneditinos lá nos Estados Unidos, em Silver City. He has been traditional Catholic since some time before he was born. Ele é um católico tradicional antes mesmo dele ter nascido. In tradition forever. Está na tradição por muito tempo. Never trained in any modernist place. Nunca foi treinado em nenhum lugar modernista. But in a sermon 2 weeks ago, mas no sermão dele 2 semanas atrás, he spoke of a bishop in Nicaragua. Ele conversou com um bispo na Nicarágua. Coming back to the fullness of tradition. Voltar coming back to the completeness. Voltar para voltar à integridade da tradição. And about our brethren. Separated brethren, the Protestants. E sobre nossos irmãos separados protestantes. Using language. Usando a linguagem. Only Novus Ordo priests use. Somente os novos ordos costumam usar. He was not trained to use that language. Ele não foi treinado a usar esse tipo de linguagem.
And how good it is that this bishop in Nicaragua is now saying Latin Mass and he was Benedictine or something like E o que adianta esse bispo agora na Nicarágua tá rezando a missa tradicional? And there's a new resurgence in the Catholic Church coming back. Que há ressurgindo a tradição católica de volta. All the sermons are recorded at the church there in Colorado. Todos os sermões são filmados em Colorado. But they won't release that sermon. Mas eles não publicam os sermões. Our people are trying to get the sermon. Porque os nossos paroquianos estão tentando pegar os sermões. But the priest said you cannot put the sermon release. Mas os padres não falam não. Because our society priest sitting there at the chair while father was preaching. Porque os padres da sociedade sentados enquanto o outro padre pregava. Ele estava rocking back and forth, during the sermon. Right? Estava quase se matando no sermão de. Yeah. But no condemnation. Mas não tem nenhuma condenação, no retraction, não tem nenhuma retratação, no clarification. Nenhuma clarificação. This is the new society. Essa é a nova fraternidade. What is happening? Our people are being slowly but surely brought into a new way of thinking. O que está acontecendo? Os nossos paroquianos estão sendo trazidos devagar, mas constantemente para esse the new way of thinking. Esse novo pensamento, esse novo jeito de pensar. We're not thinking the same as we did before. Eles não estão pensando como nós pensávamos antigamente. It's a completely new mentality. É uma mentalidade completamente nova. It did not begin yesterday. Não começou isso não começou, não foi ontem. It isn't only in one country. Não é somente num país. It's not only in one bad priest. Não é somente um padre ruim. It is spread throughout the whole of the fraternity of St. Pius. É espalhado por todo lado da fraternidade. And the priests that don't like it, e os padres que não gostam, they must be very careful. Sabem que eles têm que ser muito cuidadosos. We were never careful when I was newly ordained. E a gente nunca foi cuidadoso quando eu fui ordenado. If that was the case, I probably would never have been ordained. Se esse fosse o caso, talvez eu nem seria ordenado. We just went and we said mass and we did and we built churches and we did whatever we could to spread the faith. A gente só ia, rezava a missa, construía lugar novo, rezava a missa e mantinha a fé. But now we must get permission. Mas agora tem que ter permissão. I was told by my superior in 2010. O meu superior me falou em 2010. Father Daniel Couture. O padre Daniel Couture. Superior of Asia. Superior da Ásia. I was sent to the island of Samoa in the Pacific to preach a little retreat to priests. Ele foi pregar um retiro para padres nessa ilha da Samoa. About 50 priests. Para mais ou menos 50 padres. Novus Ordo priests. Padres do Novus Ordo. And we had a few faithful on the island, 4, 5, 6 faithful. Quem foi pregar? Ele. 50 padres. 50 padres do Novus Ordo priests. Right? Novus Ordo priests. Yeah, 50 padres do Novus Ordo. Of the diocese. Da diocese. O superior dele mandou para ele pregar 50 padres do Novus Ordo. And we have a small group of faithful there. Tinha um grupo pequeno de paroquianos lá. The Father Couture told me, we will not go to Samoa. Nós não iremos, o padre Daniel Couture falou para ele, nós não iremos a Samoa sem a permissão do bispo local. And even if the faithful, the few faithful that are there, e mesmo os poucos fiéis que estão lá, want us to return, quiser que a gente retorne, we won't return, nós não retornaremos, unless the bishop says yes. A não ser se o bispo falar sim, vocês podem voltar. That's the first time I ever hear something like that. Primeira vez que eu escutei algo desse tipo. We go everywhere without permission. Nós vamos em todos os lugares sem permissão. We weren't trained to deal with permission. Nós não fomos treinados para negociar com permissão. We don't know what to do with it. Nós não sabíamos o que fazer com permissão. We were trained to go where the people call. Nós somos treinados aí onde as pessoas ligam. And we already assume the bishop doesn't like it. E a gente já acha que o bispo não gosta da gente mesmo. But we go where the people call. Mas nós vamos aonde as pessoas chamam. In 2010, I got a first order of something different. Em 2010 foi a primeira vez que eu recebi uma ordem, algo diferente. And that idea is spreading. E essa ideia vem se espalhando. So this is very bad. Isso é muito ruim. We sometimes mention a gente menciona algumas vezes the 4 marks of the church. As 4 marcas da igreja. Every Catholic, todo católico, must have these 4 marks inside of him to be Catholic. Deve ter essas 4 marcas dentro dele para ser católico. The 4 marks, as 4 marcas, are signs, são marcas,
that come Sinais. from, just like smoke and heat and light are three signs or marks of fire. São sinais como a fumaça, o Smoke, aquecimento heat, light e a luz are signs or são, marks são sinais e marcas do of fogo. fire. Of fire. So when we say the church has 4 marks, Então, quando nós dizemos que a igreja tem it quatro just marcas, means wherever the church is, significa onde quer que a igreja estiver, you'll see one holy Catholic apostolic, just like smoke and heat and light. você vê a igreja católica apostólica romana, assim como a fumaça, o aquecimento, a luz e o fogo. So the first is one, second holy, however you A say, primeira marca é una, Santa santa, Apostólica. católica, Catholic, apostolic. apostólica. If we lose, the most important of the marks is one, A marca mais importante é and they all go una, together. One faith. uma fé, Okay, one faith, one sacrifice, sacrifício, one set of sacraments under the Pope. os sacramentos abaixo do Papa. The most important, the one faith. O mais importante é a fé una. The one faith makes us holy. A fé una faz a gente ficar santos. They're built on each other. Eles são construídos sobre uma sobre a outra. So the one makes us holy. Então a Holy, fé una nos faz santo. holy means set apart for God. However you say. Santo quer dizer reservado para Deus. Is that it? Is that close enough? Yeah. Okay. One set apart for God. Okay. Then the one and the holy Então, must go everywhere. então o una e santa tem que ir a The todos os two lugares. together must go everywhere. E as duas juntas indo para todos os lados So that means Catholic, significa católico, universal. universal, right? And then the one and the holy and the Catholic, E aí, all three e aí quando você pega una, santa, católica, os três juntos, must be apostolic, tem que ser necessariamente apostólico. which means two things: going back to the apostles, O que significa duas coisas: voltar até os apóstolos, but more importantly, going out to the world. mas mais importante, fazer o que os apóstolos fizeram e de pregar através do mundo. So when the devil destroys the Catholic faith, he does it in stages. Então, quando o demônio destrói a fé católica, ele destrói por partes. First, he destroys apostolic, Primeiro, ele destrói a apostolicidade. and then he works his way back. E depois ele vai trabalhando até. The last to go is the faith. A última que ele consegue atacar é a fé. Before we lose faith, we first lose apostolic. Antes de perder a fé, a gente perde a Then we lose apostolicidade. Catholic. Depois a gente perde a Then we universalidade. lose holy. Depois nós perdemos a santidade. And last of all, we lose E faith. por último, nós perdemos a fé. Faith is the most important. A fé é o mais importante. That's what the devil is after. É da fé que o diabo está But atrás. he begins here. Mas ele começa lá embaixo. Now, in the church, in the world in general, apostolic began to diminish at the time of the Renaissance. Em geral, a apostolicidade começou a diminuir no Renascimento, With the Protestants, com os protestantes. and especially with the Protestant Catholic Wars. E principalmente com a guerra católica protestante. So what happened was Catholics said, these are Protestants, those are Catholics, let's not fight anymore. E aí chegaram então e falaram, ok, esses são católicos, esses são protestantes, não vamos brigar mais. Notice the difference when Boniface went to Germany. Note a diferença de São Bonifácio quando ele foi à Alemanha, One saint, um santo, 1 million pagans. 1 milhão de pagãos. He took them all on. Ele converteu todo mundo. He wanted all of them to become Catholic. Ele queria que todos virassem católicos. And the missionaries went all over Germany until every German became Catholic. E os missionários foram por todo lado da Alemanha até que todo They mundo were virou never católico. Eles satisfied nunca se that there's satisfizeram most Catholic and only some not de Catholic. pegar somente a maioria dos católicos e não. But when the Protestant Catholic Wars began, many Catholics lost apostolic. Mas quando começou a guerra católica This is the protestante, foundation. muitos católicos perderam a apostolicidade. It's the foundational principle of the American Revolution and the French Revolution. É um princípio fundamental da Revolução Americana e da Revolução You have Francesa. your religion, I have mine. Você tem a sua religião, eu tenho a I don't minha. need to force my religion on Eu you. não preciso forçar minha religião em vocês. So now, in the SSPX, same thing happens. Na fraternidade aconteceu a mesma coisa.
About 10, 15 years ago, we begin to diminish our missions. 10, 15 anos atrás, nós começamos a diminuir o número de missões. It began especially, I noticed, in 1994. Eu cheguei a notar em 1994, The year that Bishop Villay became the superior. o ano que o Dom Villay virou superior. The first direction that I heard A primeira direção que eu escutei Orientação. a primeira orientação que eu was escutei, SSPX under Father Schmidberger and Archbishop Lefebvre ran around too much, went to too many places. que a orientação foi de que ele escutou que a sociedade com o Padre Schmidberger And Archbishop Lefebvre. e o arcebispo Lefebvre ia para muitos lugares. Like in America, our priest used to say 5 masses on every Sunday. Igual os padres nos Estados Unidos costumam dizer 5 missas ao dia. Right. So he said that Archbishop said that's too much. You reduce to only 3. Então aí, o arcebispo Lefebvre? Yeah, he said reduce to only 3. Então o arcebispo Lefebvre falou que poderia reduzir de 5 para 3. So when I was ordained, we all said 3 masses. Então quando ele foi ordenado, todos nós rezávamos 3 missas. Next place, right? Um lugar, outro But lugar. we still went around. E ainda continuava a rodar em volta But desse. Bishop Villay said, because the priests are going to too many chapels, they are getting burnt out, and we are losing our priests. Mas porque os padres estão indo em muitas capelas, eles estão ficando sobrecarregados e nós estamos perdendo os padres. First Dom Villay change of falou. focus. The first change of direction, focus. Primeira mudança de direção, de foco. Before, the priest went out to help the people until he died. Inicialmente o padre ia ajudar as pessoas até que ele morresse. And now the priest must take care of himself first. Agora o padre tem que tomar cuidado e se cuidar primeiro. In the beginning, it's an okay balance. No começo foi um balanço até But razoável, over time, mas com o passar do tempo, the new priests say, I gotta have my vacation. I can't overwork. os padres começaram a dizer, eu tenho que ter minhas férias, eu tenho que ter isso, I can't run around like the old priests did. eu não posso começar a ir para todos os lugares que igual os padres iam antigamente. And when they ask for our Father, come and say Mass for me, no. E quando eles pedem o padre para vir rezar uma missa, eles falam, não. So apostolic begins to die. Então a apostolicidade começa a morrer. Then Catholic, Depois, católico, universal. This is division of religion and politics. Isso é a divisão de religião e política. We're going to talk only about spiritual things and not political Nós things. vamos conversar somente sobre coisas espirituais, não coisas políticas. This becomes official in 2009. Isso se transformou em ensino oficial em 2009, But it began many years before. mas começou bem antes que isso. Then holy. Depois, santa. Holy means we must have something of God in every part of our lives. Santidade significa que nós devemos ter Deus em todas as partes da nossa vida, em tudo na nossa vida. This is replaced by the word balance Isso vem sendo trocado pela palavra and normal. equilíbrio ou normal, normalidade. Catholics must be normal. Católicos têm que ser normais. For instance, Em we exemplo, old SSPX priests say, os padres antigos da época you de women have 50 kids. vocês mulheres, vocês têm que ter 50 filhos. Babies, 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 and babies. Baby. Right. So, now they say balanced. Agora eles dizem, mantenha o equilíbrio. You can space the children with a Você little bit of NFP. Você pode espaçar as crianças com Not extreme. NFP, como fala? Don't be extreme. O controle de natalidade natural. babies, yeah, eles natural falam. control. Vocês podem usar isso. In the SSPX priest. Esses são os novos padres da SSPA. And they say you are a Catholic, Você but é- don't show your faith in front of everyone like an idiot. Você é católico, mas não vai mostrar sua fé para todo mundo como um idiota. Lead by example. Faça através de exemplos. And then holiness disappears. E depois a santidade desaparece. The last to go, faith. A última a ser extinguida, We fé. did not arrive where we are today overnight. Nós não chegamos onde nós chegamos hoje, do dia para a noite. Of course, during this time, there are many priests pushing all 4 marks. É claro que durante todo esse tempo, vários padres estavam favorecendo tudo isso, essa destruição. Not everyone is corrupt. Não todos são corruptos. There is still much good being done during this time.
Durante esse tempo, ainda muito bem ainda estava sendo feito, muitas coisas boas. The official movement of the society is going away. Mas o movimento oficial da fraternidade está tomando um desvio. And it spreads and spreads. E vem se espalhando, Until now, it is official and we accept it. E agora se tornou oficial e nós aceitamos. So I don't know how you say here, but we tell all the ladies in America in the old days, you wear dresses every day, no jeans. Eu não sei como se diz aqui, mas nos Estados Unidos nós sempre dissemos para as mulheres: vocês vestem saias e vestidos, não de jeans. Dress like the world. Não se vista como o mundo. Exatamente. Uma coisa. No, same. But now SSPX priests are saying, Mas many of them, agora muitos padres da fraternidade vêm dizendo: extreme. isso é muito extremo. They say in America, for instance, you Americans are too strict on these things. Vocês americanos às vezes são muito estritos com essas coisas. Ladies should be normal and wear their jeans. As senhoras e senhoritas deveriam ser normais com jeans também. I was in Germany in 2003. Eu estava na Alemanha em 2003, More 2004, I think it was. 2004, When my German cousin was dying. quando meu primo alemão estava He's morrendo, 1 year older than me. e ele é um ano mais velho que eu, She was dying of brain cancer. estava morrendo de câncer So no I cérebro. went to visit her. E ele foi para visitar ela. And while there, I said Mass in the local Society of St. Pius X church. Enquanto ele estava lá, ele rezou missa na igreja da sociedade, da Normal fraternidade, church in an old factory, ugly building, normal thing. num prédio feio de fábrica. I was walking to say the Mass, Ele estava andando para ir rezar a missa. and I see a German girl with the man pants and the short hair. E ele viu essa mulher andando And I com think- short, cabelo curtinho, And I think, calça, andando. oh, another lesbian. Aí ele pensou, outra lésbica. And I keep walking. And she's walking behind me. E ele continua andando e ela está andando atrás dele. I go down the next street, she's still behind me. E ele vai para a próxima rua e ela continua atrás I go dele. into the chapel, she's still behind me. Ele entra na capela e ela está atrás dele ainda. I go into the sacristy, she's still behind me. Ele entra na sacristia e ela ainda está atrás